Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não, corro os dias nesses verdes, meu boi mocho, baetão, Buriti, água azulada, Carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Um outro componente do Brasil, profundamente diferenciado, é aquele que foi criado pelo gado. No sertão, a caatinga, como lhe chamavam os índios. Caos de pedras cinzentas cravadas em desordem no chão de argila seca. Paisagem dura, angulosa, trágica, visão que se estende até o infinito. Tem uma série de situações extremadas, né? A mais extremada é a nordestina, porque a Caatinga é um ambiente extremamente hostil. A Caatinga tem uma temperatura alta, não tem chuva, a chuva quando tem é irregular e o solo não pega água, o solo é muito raso, muito pedregoso. Então, é o lugar mais difícil de viver que existe no Brasil e é onde está o pessoal mais adaptado para viver lá. Um pessoal conseguiu construir lá uma cultura própria, não só cultura espiritual, mas uma cultura material, uma cultura de currais de gado, extremamente importante, extremamente interessante. Os europeus trouxeram vaca, e todos, naturalmente, e ficaram com eles ali ao redor dos engenhos para dar carne para os patrões. Mas era preciso fazer muita cerca, que é boi, um bicho desgraçado, fura qualquer cerca e comeu o canavial. Então o gado foi sendo afastado dos engenhos e encontraram uma área imensa. A maior parte do Brasil eram pastagens naturais. A maior parte delas emprestável, porque não tinha água. Essa secura do Nordeste vem daí. No Agreste, depois nas Caatingas e por fim nos Cerrados, desenvolveu-se uma economia pastoril associada à produção açucareira como fornecedora de carne, de couros e de bois de serviço. Foi sempre uma economia pobre e dependente. As atividades pastoris conformaram não só a vida, mas a própria figura do homem e do gado. Onde tinha água, fazia um rebanho, levava um rebanho, punha o rebanho ali com o vaqueiro e o gado crescia. E o gado é uma mercadoria boa como escravo. É a mercadoria que se carrega a si mesma. Quando ficava muito número de vacas, abria outro curral. Assim foram multiplicando os currais e foram multiplicando os sertanejos. Uma gente diferente. O sertanejo é fruto da mistura entre os ameríndios e os brancos mestiços que se deslocaram de São Paulo e Bahia, fazendo avançar a fronteira agrícola. Criou-se tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o sol. Arrastando de envolta no volver das estações períodos sucessivos de devastações e desgraças. É um condenado à vida. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta.
A gente, quando fala em cultura nordestina, a gente pensa em música, em Padre Cícero, em santo, em gravura, etc. Mas, na realidade, a vivência naquele sertão é uma proeza cultural tremenda. E começou no século XVIII, com os currais do Piauí. Você não conhece a famosa modinha antiga? Meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Porque no Piauí que começou a grande criação extensiva de gado. E o Nordeste é criação extensiva de gado. Ninguém é louco de fazer agricultura lá. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. As pessoas que acham o sertão feio, normalmente são da zona da mata ou são da cidade. Então são habituados ao tipo de beleza que é mais ligado à graça. A zona da mata é bonita também, mas a beleza da zona da mata é ligada ao gracioso. A beleza do sertão é ligada ao grandioso. Ele é grandioso e terrível em certos momentos, o que dá à beleza dele uma conotação muito diferente, muito estranha, mas muito forte. De couro à porta das cabanas, o rude-leito aplicado ao chão duro. De couro, todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforge para levar comida, a mala para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, as bainhas de faca, a roupa de entrar no mato. Para os açudes, o material de aterro era levado em couros puxados por pontas de bois. Em couro pisava-se tabaco para o nariz. A cultura nordestina, ou mais amplamente a cultura do Brasil sertanejo, ela se filia diretamente ao mundo ou à tradição medieval. Muitos estudiosos falam dos arcaísmos, né, dos matizes medievais do próprio linguajar sertanejo. Um exemplo muito claro disso é o desafio da poesia popular, né, o desafio dos cantadores nordestinos. É marcadamente medieval a dimensão religiosa da vida sertaneja. O ascetismo, a busca da terra da promissão, o milenarismo judaico-cristão, que é um compósito de base medieval, isso está muito vivo em todas as expressões, todos os movimentos místicos. Você pode dizer de outro modo que floresceu no Brasil sertanejo um sebastianismo popular mestiço, mameluco, né? Caboclo, né? E eu acho que isso vale para tudo na tradição nordestina. No sertão, o latifúndio, monopólio secular da terra. Coronéis de faca e fuzil. Você sabe que se você olhar o mapa de propriedades no Nordeste, em Pernambuco, por exemplo, você enxerga a ecologia. A zona da Mata Atlântica é a zona de cana. Cana não é só uma lavoura, é uma indústria. Então, grandes capitais, grandes espaços de terra. O sertão é o contrário, um boi em 2 alqueires. Então, para ter uma fazenda, tem que ser uma fazenda muito grande. Aproxima-se a seca. Ao descer das tardes, dia a dia menores e sem crepúsculos, o sertanejo considera, entristecido, nos ares, em bandos, as primeiras aves imigrantes, transvoando a outros climas. É o prelúdio da sua desgraça. No silêncio das tardes aboirando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. A insurreição da terra contra o homem. A ruína da fazenda. Bois espectrais, vivos não se sabe como, caídos sob as árvores mortas. Bois mortos há dias e intactos,
que os próprios urubus rejeitam. Qualquer vaqueiro sabe, de experiência própria, quanto contrastam as facilidades disponíveis para socorrer um touro empestado com as dificuldades que encontra para medicar um filho enfermo. Estou cumprindo minha promessa, Padinho Cício! Não deixo o pobre morrer de fome! O cangaceiro que rompe como uma cascavel doida significa, muitas vezes, a vitória do instinto sobre a fome. É o uso desproporcionado e inadequado da força para lutar contra a calamidade e seus trágicos efeitos. Para a gente entender bem, eu acho, o cangaço, a gente tem que situar ele num horizonte um pouco mais amplo, que é o do coronelismo do Brasil sertanejo. O coronel nordestino era o chefe de um aparelho paraestatal, com suas milícias particulares, milícias de jagunços. Ele era a lei, né? E ao mesmo tempo estava acima da lei. Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto. Catingueira, quinaquina, sabonete, azulão, canjica, zabelé. Eles eram senhores da vida e da morte de quem vivia naquelas regiões, né? Quer dizer, o cangaceiro, em princípio, é um sujeito que tem uma vida normal ali e que, por isso ou por aquilo, ele acaba trombando com esse poder do coronel. Geralmente porque mataram o pai dele ou porque desonraram uma moça da família e tal. E ele acaba, em vez de dobrar o joelho, né, de baixar a cabeça diante desse poder do coronel, ele acaba enfrentando pela única forma que ele é possível, que é pela violência, né? Tem uma coisa linda do Guimarães Rosa sobre essa coisa da violência no Brasil sertanejo, que ele diz: sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado, porque bala é um pedacinhozinho de metal. Mas São Jorge me emprestou a lança dele para matar o gigante da maldade. Tá aqui! O cara que desafia o poder do coronel, ele pode ostentar o destemor dele em cabelos compridos, em estrelas de Salomão, em dedos cheios de anéis, em cartucheira de couro de onça pintada. Maria Bonita, ainda viva na memória dos cantadores, como beleza e vaidade. Lampião era multimídia. Lampião trabalhava em coro, Lampião tocava, Lampião escrevia, né? Para ela, o próprio Lampião escreveu: também tive meus amores, cultivei minha paixão, amei uma flor mimosa, filha lá do meu sertão, sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida a quem dei meu coração. Apesar de todo esse desenho trágico, a gente não pode esquecer nunca da alegria sertaneja, né? É uma região alegre, de festas, né? O cangaço era uma farra. O cangaço era uma festa colorida, né? Só obedeço as ordens do coração. Tudo que vem na cabeça eu faço. Já montei cavalo brabo, conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo. O homem nessa região é um homem simples, ingênuo, de muito boa vontade, muito supersticioso, porque a religião do Nordeste é muito mais superstição do que religião, né? É misturado com fantasma, com anjo, com diabo. É uma coisa lá deles, não é uma religião, digamos, nem revelada. As lendas arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, os sacis de barrete vermelho, os lobisomens e mulas sem cabeça, todos os mal assombramentos,
todas as tentações do maldito, todas as aparições fantásticas, todas as profecias. Padre Cícero em Juazeiro do Norte, a Santidade de Jaguaripe, Pedra Bonita, o Conselheiro em Canudos. No sertão, a religião é tão trágica, tão machucada de espinhos, tão torturada de sol quanto a paisagem. O senhor sabe o que silêncio é? É a gente mesmo. Demais. Essa gente foi se espalhando. E neles entrou uma religião católica do fundo de Portugal, que deve ser de português mesmo, que começaram a falar de um rei que morreu, Dom Sebastião, morreu na mão dos árabes, fazendo uma cruzada, e esse rei estava prontinho para voltar, desencantar com seus cavaleiros para salvar os sertanejos todos. Então, começaram a surgir as seitas, gente que levava as crianças para o beato sangrar as crianças para lavar uma pedra com sangue de inocente, porque estava a surgir o rei da França com seus cavalos para surgir os cavaleiros. Essas crenças diversas acabaram se concentrando na figura do conselheiro. De fato, o Nordeste é uma região expulsiva, né? Daí esses incessantes movimentos migratórios, né? Com o aumento da população, as zonas de pastoreio transformaram-se em criatórios de gente, das quais saem os contingentes de mão de obra requeridos pelas demais regiões do país. Assim ocorreu para a abertura de novas frentes agrícolas no sul. Assim também, para engrossar as populações urbanas, sempre que um surto de construção civil ou de industrialização exigia massas de mão de obra não qualificada. Olha, eu vejo o Brasil cada vez mais uniformizado pelo transporte e pela informação. Outro dia eu fui em Itaquera visitar um amigo, acabei num forró nordestino. Se não soubesse que era Itaquera, pensava que era Jequié, porque era um monte de nordestinos dançando forró com a música deles. Então, o Brasil está ficando cada vez mais mesclado. Se você viaja, por exemplo, você viaja no Acre, o que tem de lugar chamado Fortaleza e Quixadá, além dos nomes que não são nomes geográficos cearenses, mas são nomes mentais cearenses. Bom intento, bom futuro, remate de males, que o Brasil é um país sobre rodas. Os sertanejos inventaram o baião, fizeram cidades, deram ao mundo a palavra luar, que não tem tradução. É português do Brasil. O sertão não é só uma reserva de coisas antigas, onde a gente vai se abastecer ou preservar ou resgatar coisas que estão morrendo ou que estão em vias de desaparecer. Mas, ao contrário, essas pessoas não estão paradas no tempo, né? Se você vê a cantoria nordestina, que está muito viva em muitos lugares, com uma quantidade enorme de poetas, de recursos muito sofisticados. Quais são os temas mais tratados por essas cantorias? É a ciência, a genética, as guerras, todo esse tipo de coisa. Não é que nós somos modernos e podemos utilizar aquele tipo de informação para complexificar a nossa modernidade. Mas aquilo já é moderno, já é complexo.
numa cantoria você vê como que o cantador tem que pensar rápido, como que ele faz como que ele sampleia discursos poéticos diferentes, como que ele junta informações diferentes com uma rapidez impressionante. Essa é a vida mais difícil que há no Brasil. E marcou muito, lógico que marcou muito a cultura. Por um lado, uma cultura muito criativa, por outro lado, uma cultura muito retrógrada. Outro dia eu estava na Bahia e um deputado estava sendo entrevistado de forma hostil por uma jornalista que perguntou para ele: é verdade que o senhor nomeou sua filha para tal cargo para o qual ela não tem qualificação? Ele disse: nomeei, e daqui 18 anos eu nomeei o filho dela, porque quem trata da minha família sou eu. E o estúdio inteiro abriu em palmas. Quer dizer, é um lugar onde se cria, no mesmo ambiente social, no mesmo ciclo, Ariano Suassuna e Fernando Collor, né? O sertão é estar no infinito, é pensar no infinito, é aceitar o desafio do infinito. Essa ideia do sertão serve como um alerta e um contraveneno para essa tribalização pequenininha do mundo contemporâneo. Que tudo se resume a um modo de consumo. Eu tenho o meu shopping center, você tem os seus. O shopping center é muito pequeno. O sertão, essa ideia do sertão de não ter fronteiras, é uma maneira de aproveitar o mundo, né? E não ficar na sua rua. Toda a gente pensa que o Nordeste é só seco. Não. O Nordeste tem a beira dos rios permanentes, como São Francisco, que agora virou o melhor lugar do mundo para plantar uva. Estão fazendo vinho. Para plantar quantidade de outras frutas. Então, há um Nordeste que se recebe um pouquinho d'água. Corresponde lindo. Não canta galo e nem mulher deita galinha, nem aleijado pé de mola, nem mandioca da farinha. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde a cena. O sertão está em toda parte. O sertão é dentro da gente. Já faz 3 noites que pro norte relampeia. A asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra este sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras estão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, me recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra
não atrapalha meus planos. Que é que há, ó seu vigário? Vou casar no fim do ano. Cuntim, cuntim, cuntum, tim, tim, 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 cuntim, cuntim, cuntum, tim, tim.